Quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Olha, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai lhe ajudar a refletir e avaliar o seu grau de cristianismo. Pelo menos a mim tem me ajudado. Quando eu analiso esses textos bíblicos, eu percebo, olha, aqui eu estou indo bem, aqui eu tenho que melhorar. Eu espero que você também tenha essa disposição, porque hoje eu vou apresentar para você alguns textos que mostram as marcas do verdadeiro cristão. Tem mais textos na Bíblia, obviamente, sobre isso, mas eu vou apresentar alguns. Vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Na versão Almeida e Revista Atualizada, Levítico 19:16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Na nova versão transformadora, não vivam como difamadores. Ou seja, uma das marcas do verdadeiro cristão, né, é não ser um mexeriqueiro, é não ser um difamador. Então quem fica falando mal dos outros, apontando os erros dos outros e não aponta para os seus próprios erros, ele é um difamador, né? E quem, obviamente, fica sempre procurando alguma coisa na igreja para ter de quem falar, ele é um mexeriqueiro. E Deus deu este mandamento em Levítico 19:16. Não ande como um mexeriqueiro, porque o mexeriqueiro, além de perder o tempo dele com os outros, ele já começa a difamar os outros. Então, a primeira marca de um verdadeiro cristão é não ser um mexeriqueiro, é não ser um difamador. Outra marca do cristão encontramos aqui em João 13:35. O cristão, ele é marcado, identificado também por isso. João 13:35 diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O verdadeiro cristão, ele também demonstra que Cristo é uma realidade no seu interior pela forma como ele ama as pessoas. Então, essa é uma das marcas de um discípulo, né? As pessoas olham para ele e dizem assim: nossa, mas que pessoa amorosa, que pessoa bondosa, que pessoa que sabe respeitar aqueles que pensam diferente dele, não é? Então, esta é uma outra marca de um verdadeiro discípulo. Primeiro, um cristão tem como marca, ele não é mexeriqueiro e nem difamador, inclusive nas redes sociais, não é? Porque tem gente que difama os outros em rede social, esse é mexeriqueiro e esse vai pagar de acordo com o que o texto mesmo bíblico diz. Então, não ser difamador, amar as pessoas, não é? E um outro texto que demonstra a marca do cristão é Tiago 1:27. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o verdadeiro cristão, ele se preocupa com o bem-estar dos outros. Um verdadeiro cristão, ele precisa se sensibilizar quando ele passa, por exemplo, por um mendigo na rua e que não tem nada para comer. Ao invés de só esperarmos pelos outros, nós precisamos fazer alguma coisa. Ao invés de só ficarmos culpando o governo pela pobreza do nosso país, vamos ajudar os pobres, não é? Eu sei porque eu já errei muito nisso. Eu olhava um mendigo na rua e pensava assim: não, alguém vai aparecer e vai ajudar a ele. Esse alguém tem que ser eu. Ok? E a Bíblia diz que a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Você sabe que alguém é um órfão, você sabe que alguém é uma viúva, alguma coisa você pode fazer. Se você não pode adotar alguém, você pode contribuir financeiramente para instituições de caridade que ajudam essas pessoas. Então, alguma coisa você tem que fazer. Porque a religião, ela tem que ser prática. Ela não pode ser apenas teórica. Não é? E outro texto que mostra as marcas de um verdadeiro cristão encontramos em Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão se enfureceu com a mulher. Dragão, de acordo com o verso 9, é uma referência a Satanás. E mulher, de acordo com 2 Coríntios 11:2 e de acordo inclusive com o livro de Oséias, capítulos 1 e 2, mulher é um símbolo de igreja, tá bom? Então, Satanás se enfureceu contra a igreja e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Agora, quem são os filhos ou os descendentes ou o remanescente desta igreja? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus.
Aqui são outras marcas do verdadeiro cristão. A obediência aos mandamentos de Deus. Um cristão não pode dizer a lei de Deus foi abolida. O que um cristão pode dizer é assim: o aspecto condenatório da lei foi abolida, porque Cristo pagou a minha dívida para com a lei na cruz. Isto sim um cristão tem que dizer. Agora, dizer que Cristo aboliu a lei como princípio de vida, isto é uma heresia. Tá bom? E outro detalhe, os filhos de Deus são reconhecidos por terem o testemunho de Jesus. De acordo com Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é isso? É o dom profético dado pelo Espírito Santo. Então isso significa que nós devemos aceitar o dom profético bíblico e fora da Bíblia. Porque Deus tem profetas canônicos, que têm livros escritos na Bíblia, e profetas não canônicos, que não têm livros escritos na Bíblia. E se você mantiver contato com as obras de Ellen Goldwhite, você vai perceber que ela foi uma profetisa não canônica. Não tem livros na Bíblia, mas ela tem escritos inspirados por Deus que nos levam de volta à palavra de Deus. Ok? Ellen White, nós cremos que foi profetisa não canônica, assim como Natã, Gade, Ido, né, profetas mencionados em 1 Crônicas 29:29 e 2 Crônicas 9:29, que não têm livros na Bíblia, mas foram profetas do mesmo jeito. Entretanto, tenha em mente uma coisa: aceitar o dom profético de Ellen White não é colocar os escritos dela no mesmo nível que a Bíblia. Tá? Ellen White mesma sempre exaltou a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então talvez você tenha ouvido ou visto um crítico dizer assim: os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. Isso não é verdade, ele não sabe o que está dizendo. Nós não precisamos de Ellen White para provar nenhuma doutrina bíblica. Agora, se Deus deu um dom profético para um profeta não canônico, por que eu não vou aceitar a orientação de Deus? Ainda mais se a função deste profeta é me levar para dentro do texto bíblico, que é a perfeita palavra de Deus para nós. Então, essas são as marcas de um verdadeiro cristão. Eu espero que todas essas marcas façam parte da sua vida e da minha. Que você e eu não sejamos mexeriqueiros, que não usemos mal nossas redes sociais para externalizarmos o nosso ódio, mas que usemos as redes sociais para externalizarmos aquilo que há de bom em nós. Que não usemos as redes sociais para falarmos mal das pessoas, para vermos como mexeriqueiros e difamadores, pois do contrário não estaremos sendo verdadeiros filhos de Deus. Segunda característica, precisamos amar uns aos outros, tratar com carinho e com respeito todos aqueles que são nossos irmãos na fé. E Tiago 27 mostra que devemos cuidar também dos que não são irmãos da fé, não é? Sendo bondosos para com os órfãos e as viúvas. E Apocalipse 12:17 mostra que devemos ser obedientes aos mandamentos de Deus, não crermos na abolição da lei e aceitarmos todo o dom profético que Deus usa para nos levar para a sua palavra. Vamos finalizar com uma oração? Senhor, nós somos falhos e muito pecadores. Quem sabe eu seja muito mais pecador ainda do que muitos que estão aqui me assistindo. Mas, Senhor, eu lhe peço que, apesar das minhas limitações, eu peço que o Senhor use este vídeo para ajudar aos queridos amigos que estão assistindo neste momento, para entenderem que, independente das nossas limitações, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos, Senhor Deus, desenvolvermos essas marcas, essas características de um verdadeiro cristão. Ajude-nos a sermos as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar o vídeo, não deixa de assistir a este videozinho curto sobre um seminário de finanças bíblicas que eu estou preparando com muito carinho para você. Ele poderá revolucionar a sua vida se você fizer a inscrição e participar dele. Qualquer prosperidade financeira adquirida sem antes sermos pessoas de mentalidade próspera, ela não dura. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena permaneceram ricas? Uma grande minoria. Por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se ela não mudou a sua programação mental, a forma como ela lida com o dinheiro, ela pode ganhar 3 mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil por mês. Ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Se você quer fazer um seminário diferenciado, né, em relação aos demais, que ensinam você apenas a ter dinheiro,
ao invés de ensinarem antes você a ser uma pessoa de mentalidade próspera, então clique no link aqui na descrição deste vídeo e se inscreva nesse seminário, porque eu quero ter o prazer, não é, de dar essas aulas gratuitas para você, meu aluno e minha aluna.